podem também ativar o microfone e estarem fazendo as perguntas direto à professora e aos alunos, tá ok? Então, fiquem bem à vontade, professora Alda, fique à vontade e agradeço mais uma vez a sua colaboração aí com o nosso evento. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Quase boa noite, né, já? Então, eu tenho dito que mesmo nessa turbulência das novas formas de trabalho, eu tenho aceitado todas essas atividades como forma de contribuir para esse cenário, né? Eu vou estar aqui mediando a fala, a apresentação. Quem quiser fazer alguma pergunta no chat, pode ir fazendo, que Bia e Jorge, que são os monitores de uma disciplina que se chama Saúde no Contexto Socioinstitucional, foi quem me ajudou a pensar essa apresentação, né, e que desde já eu agradeço ao suporte, e eu sei que tem alunos meus aqui da disciplina, e eu vou usar muito o que vocês produziram na disciplina, como vocês participaram na disciplina, e um pouco da minha experiência enquanto psicóloga do trabalho, né, já venho trabalhando com um tema da saúde do trabalhador há algum tempo, né. Eu acho que uma das primeiras coisas que a gente precisa pensar na questão do mundo do trabalho, né? Por isso que quando Mari da extensão veio falar comigo e perguntou assim, Alda, o que você acha que poderia trazer como atrativo para o pessoal que vai estar lá disputando, né? E aí veio, né? O que é que mudou no mundo do trabalho? Né, que mudanças são essas e principalmente como é que essas mudanças elas impactam a saúde das pessoas e quando essas pessoas são os trabalhadores, né? E se a gente colocar no lugar de trabalhador, todos nós somos trabalhadores, né? Você é estudante, eu enquanto professora, né? Então todos nós somos trabalhadores, né? Então, uma das primeiras questões que a gente pode vir a pensar é como vem se organizando o mundo do trabalho para isso, né? Então, eu vou começar a apresentação com vocês a pensar sobre isso e levá-los a pensar também sobre isso. A passagem. Se vocês olharem para esses três aspectos que eu destaquei aqui com vocês sobre centralidade do trabalho, né, na vida das pessoas e no modelo social de organização, as mudanças do mundo do trabalho e o impacto na vida do trabalhador, tem alguns elementos importantes, né, que será que tudo que está acontecendo no mundo do trabalho hoje foi a pandemia que suscitou, né? A pandemia em si, como já diria Ricardo Antunes, ela não é um evento isolado, né? Isso, tudo que está acontecendo hoje vem de um metabolismo social, né? Essa centralidade que o trabalho ocupa na vida dos indivíduos já vem de muito tempo. O que a pandemia trouxe foi, para muitos, repensar a centralidade pela própria ausência do trabalho. Vamos pensar que a gente tem alguns grupos nesse cenário, né? Um grupo que está em trabalho em casa, home office, como vocês, enquanto estudantes, como eu, enquanto professora, enquanto psicóloga, que estou em trabalho em home office. Algumas pessoas que não estão conseguindo trabalhar nesse momento, né? Para aqueles que estão trabalhando, há uma intensificação da jornada de trabalho. Isso aconteceu de forma abrupta e violenta, então isso tem repercussões, sim, né? Isso tem repercussões subjetivas, tem repercussões comportamentais. Essas repercussões, não só de agora, mas repercussões que vocês vão ver que elas vão se desdobrar ao longo daqui a algum tempo, né? Agora a gente já está sentindo, agora a gente já está percebendo um esgotamento. Eu acho que uma palavra da vez nesse cenário é o esgotamento, seja o esgotamento da própria rotina, de estar dentro de uma rotina que você não estava habituado, né? O reforço da dupla jornada de trabalho, né? Eu costumo dizer que nesse momento a gente está ocupando lugares que às vezes a gente não teve a oportunidade de ocupar quando a gente vai e faz o trabalho doméstico, quando a gente vai fazer o trabalho de outras pessoas, né? A gente terceirizava esse tipo de trabalho muitas vezes e agora a gente está tendo que fazer e a gente está tendo que se colocar no lugar do outro, né? Então, a centralidade do trabalho, ela está mexendo internamente com o sujeito, porque a gente não sabe mais o que é privado e o que é público, porque tudo se misturou. O que é hora de trabalho e o que não é hora de trabalho, está tudo misturado, de um modo geral, né?
uma outra questão dessas mudanças do mundo do trabalho tem uma relação muito forte com as desigualdades sociais, as quais a gente, o nosso país, né, como um país em desenvolvimento, diria até, ousaria dizer, subdesenvolvido mesmo, né, tem uma pergunta que aí foi até quando a gente estava discutindo, eu e Bi Jorge, que o Karnal fez, quem é que pode ficar em casa, né? Nós podemos ficar, né? Então, assim, a gente tem privilégios a gente tem o privilégio, muitas vezes, muitos de nós, né? Não vou generalizar, nós temos o privilégio de ficar em casa, né? E aí uma outra pergunta que mexe também com essa questão do mundo do trabalho é quem é que tem quem é que tem acesso à saúde, né? Quais são essas reformas trabalhistas que o governo está fazendo, atinge a quem, atinge como, certo? Então, acho que são questões que a gente vai conversar ao longo desse nosso bate-papo hoje. Pode passar, Jorge. Bia, se você quiser interagir, também pode ficar à vontade. Certo. Então, a gente tem um cenário pré-pandemia, né? E esse cenário pré-pandemia era um cenário já muito devastador. Você quer comentar um pouquinho, Bia, desse cenário? Sim. Como a gente pode observar com relação ao mundo globalizado, por exemplo, hoje em dia, a gente já observava um aumento do desemprego em todos os países, assim, principalmente os países ocidentais, que estavam mais à mercê de um regime capitalista neoliberalista, né? E, ao mesmo tempo, enquanto esse aumento do desemprego, né, também está ali permeado pela manutenção natural desse trabalho que o neoliberalismo prega, esse aumento está sendo mais do que o esperado com relação a essa lógica do trabalho neoliberalista. Também tem a questão do aumento das desigualdades sociais, que cada vez menos pessoas estão detendo a maior parte da riqueza do mundo, e cada vez mais essa riqueza está sendo concentrada geograficamente, né, nos países mais ricos ainda. E mesmo nos países mais ricos, se vocês prestarem atenção nas últimas notícias de jornais, né, o índice de desemprego da maior potência mundial, que é os Estados Unidos, ele quadruplicou, né? A gente teve um índice altíssimo. Então, o que é que o mundo está mostrando para vocês economicamente? Que a gente está passando por uma crise das políticas, de um modo geral, neoliberal, assim, a política neoliberal tradicional, ela está passando por uma crise, isso é incontestável, né? Um conjunto de contrarreformas, quando a gente pega as crises sociais no Chile, no Equador, na Colômbia, na Argentina, aí vocês percebem como esses países estão vivendo, por exemplo, a pandemia. Vocês viram o exemplo do Equador, quantos corpos tinham ali, né? E a gente não está passando só por uma crise no mundo do trabalho, de um modo geral, a gente está passando por uma crise humanitária. Eu gosto sempre de dizer isso, para que a crise do mundo do trabalho ela não se sobreponha à crise humanitária, né, a qual a gente está passando. E o nosso cenário pré-pandemia, ele já vinha sendo abalado por uma retirada de direito muito forte desse trabalhador e um desmantelamento da saúde pública, que já vinha acontecendo, com o congelamento de salários dos trabalhadores da saúde pública, de um modo geral, com a falta de reconhecimento. Então, assim, eu costumo dizer que as palmas, né, para os profissionais de saúde, assim, muito mais que palmas, os profissionais de saúde, eles precisam ter condições de trabalho, eles precisam ter EPIs, eles precisam ter equipamento, eles precisam ter contingente suficiente para poder fazer o revezamento. Então, a gente não pode entrar numa lógica ilusória de que só o reconhecimento simbólico é o suficiente. Não é, né? Ele é importante, mas ele não mantém a saúde viva, ele não mantém a saúde mental, ele esgota, tem trabalhadores morrendo esgotados, não tem trabalhadores só morrendo da pandemia, mas tem deles morrendo esgotados de trabalhar, né? Então, a gente tem um cenário do mundo do trabalho que está levando a um esgotamento, inclusive, do seu modelo de funcionamento atual, né? Pode passar, Jorge. E aí tem todos esses movimentos que eu já citei para vocês, né? As greves sindicais, os movimentos sociais, na Colômbia, no Brasil também, a gente vem passando por um cenário de movimento na questão da educação, na questão da saúde, isso já vinha acontecendo, né, de um modo geral, antes da pandemia, e é importante a gente entender por que está agora devastador, somente porque a pandemia aconteceu, também, mas não somente por isso, né? Então, pode passar. Então, gente, eu acho que tem um dado importante aí, que a gente tirou de uma palestra da SBPOD, que é a Sociedade Brasileira de Psicologia e Organização do Trabalho,
um dado fresquinho, né, Bia? Isso. É o mais recente que a gente consegue ter, né? Porque esse período de pandemia deu um apagão generalizado nos dados estatísticos. E isso vai atingir a saúde do trabalhador de um modo geral, porque no campo da saúde do trabalhador a gente já sofre pelo apagão estatístico, que a gente chama de subnotificação, né? Que é deixar de notificar aquele fenômeno. No processo de pandemia em si, a gente está tendo essa problemática, né? E aí, um dado que a socióloga, que faz uma interface muito forte com o contexto da saúde do trabalhador, principalmente no que concerne a precarização e as terceirizações do trabalho, né, que foi a Graça Druck, ela traz esse dado que 100 milhões de pessoas não têm acesso à rede de esgoto, 35 milhões em domicílios sem água tratada, né, um déficit de 7,5 milhões de moradia. Então, a gente tem um modelo social, acima de tudo, que vai fazer com que vai reger o nosso modelo do mundo do trabalho, porque é esse modelo social que faz com que as pessoas permitam estar no mundo do trabalho da forma como elas estão, né? Porque a gente tem um fenômeno por trás disso que se chama precarização ou classe precariada das relações de trabalho, certo? Pode passar. Outro dado importante, que quando ela falou, eu fiquei chocada, assim, apesar de ter noção do dado, mas eu quis trazer para vocês, né, ela falou que a gente já tem, até semana passada, a gente já tinha 24,5 milhões de trabalhadores por conta própria, os autônomos, 12,5 milhões de desemprego aberto, 11,5 milhões sem carteira assinada, 4,8 milhões de pessoas desalentadas, que são pessoas desalentadas, que estão procurando emprego, mas não estão encontrando. A gente já tem 4,6 milhões no emprego doméstico sem carteira assinada. Então, se a gente somar esse número, a gente tem aproximadamente, né, 60 milhões, 58 milhões de pessoas que estão desprotegidas, né, de qualquer tipo de proteção trabalhista que possam ter. Então, esse dado me chama muito a atenção, porque no nosso país subdesenvolvido, o que tende a crescer são os trabalhos mais precarizados. Então, o discurso do empreendedorismo, nesse cenário, ele tem que ser olhado, sim, com muito vigor, mas também com muita crítica, né? Por quê? Porque muitas vezes não é o empreendedorismo que está sendo implantado, e sim uma forma de sobreviver. Então, tem que se fazer uma distinção entre o que eu estou fazendo para empreender e o que eu estou fazendo para sobreviver. São coisas distintas, uma coisa não elimina a outra, mas é importante que a gente fique atento a esse cenário e ao discurso, né? Foucault costuma dizer que as palavras e as coisas, elas dão sinais. E aí, as palavras numéricas aqui para a gente, elas dão um sinal extremo e relevante do quanto a gente está protegido no mundo do trabalho, né? Eu posso ir comentando as coisas do chat já? Posso, né, Mariana? Ela deixou à vontade para a gente fazer. Clara comentou aqui que ao passo que bilionários mundiais enriqueceram, isso mesmo, não sei se vocês chegaram a ver que o pessoal da Amazon foi uma das empresas que mais faturaram, né, nesse momento de pandemia, né? A Amanda colocou aqui que a questão é que a crise já existia, com a pandemia, isso foi externalizado. Isso mesmo, Amanda. Quando começou essa questão da pandemia e dos números aumentarem, eu lembro que a figura que me vinha na cabeça era como se tivessem jogado a poeira todinha no globo, no mundo, e tivesse botado um tapete. Aí agora resolveram tirar o tapete e a poeira está toda espalhada, o lixo está todo espalhado e a gente está sofrendo as consequências disso, né? E também comentando a fala, acho que foi de Amanda, né? Uma coisa também importante se falar e de se lembrar foi o que Karnal falou, Alda, naquele vídeo, com relação aos aceleradores da história, né? Existem 3 aceleradores da história, que são as pandemias, as guerras e as revoluções. E a gente está vivendo um momento agora em que tudo que a gente já tinha discutido sobre, com relação ao trabalho, ao mundo social, está se acelerando e ao mesmo tempo que se desvela, como a Amanda comentou, também se acelera. Então, todas essas questões também vão ser, ainda vão ter outros desdobramentos futuros, né? A gente só está no processo de aceleração ainda.
inclusive, a gente nem sabe quais. A gente pode ter algumas né, ponderações aí, perspectivas futuras, mas a gente nem tem como prever com tanta certeza do que pode vir a acontecer. Alguns cenários a gente já sabe porque está grotescamente apresentado para nós, né, de um modo geral. Então, a gente já sabe do que está por vir em termos de... E aí, gente, se for pensar nessas mudanças do mundo do trabalho, né, eu destaquei algumas mudanças para vocês, né, principalmente na que se refere ao fortalecimento do capitalismo, dos serviços de plataforma. Os serviços de plataforma, que foram os que mais cresceram, né? No nosso país, o que mais cresceu nesse momento foram o quê? Os serviços, que é o que a gente chama... a classe teórica chama de uberização, mas de um modo geral, são os serviços de entrega, são os serviços que usam os aplicativos. Para vocês terem ideia, há 11, milhões de trabalhadores nesse formato no Brasil, né, que estão sendo, nesse momento da pandemia, uma força fundamental, inclusive para a gente ficar em casa, né, trabalhadores que estão sujeitos a uma vulnerabilidade psicossocial, porque se eles estão lá, não é porque eles querem, né? Não é porque eles escolheram, é porque eles necessitam estar lá, certo? Eu acho que isso é uma questão diferente, né? Como se coloca, o Uber é o empreendedor, o Uber, na verdade, gente, o Uber geralmente é uma pessoa que não tem mais condições de... Não conseguiu emprego no ramo, na atividade a qual ela tinha formação, experiência, e foi fazer Uber, geralmente, né? Para poder ter uma renda para sobreviver, né? E o gestor do capital está cada vez mais longe do trabalhador. É como se o trabalhador ali, por si só, se bastasse, e ele que tivesse, por exemplo, que com aquele dinheiro reservar, se a moto quebrar, se o carro quebrar, então ele tem que tirar tudo daquilo, né? Ele tem que organizar toda a finança dele, ele é o seu próprio gestor, e a sua própria proteção social, que, na verdade, está extremamente fragilizada. Pode passar, Jorge. E uma coisa também, Alda, com relação a esse gestor, ele está distanciado desse trabalhador, ele também fortalece o gestor do capital, esse distanciamento todo. É como se o cara que trabalha no Uber, ali no transporte, ele não sabe nem a cara do CEO do Uber, que está lá em cima. Lá ele não sabe nem quem é. Ele não sabe nem quem é essa pessoa que está lucrando em cima dele. Então, retira toda essa ideia do fundador, da liderança, vai se perdendo alguns vínculos emocionais também, né? Além da questão do capital, se perde. E o outro slide, pode passar, Jorge, que fala da... Pois não? Eu só comentar que uma coisa que a gente também suscitou como reflexão desse tempo, né, da uberização, foi que esse serviço está sendo considerado como um serviço essencial. Né? E, na verdade, o que a gente vê no cenário apesar de ser essencial, esse descuidado, né? Essa vulnerabilização que o trabalhador é posto, né? Sem nenhuma proteção e também sem condições de se articular para conseguir novos direitos. Né? Isso mesmo. Então, o que está acontecendo nesse momento? A gente tem uma intensificação de muitos trabalhos, do pessoal que está na frente de linha, do pessoal da saúde, do pessoal que está no supermercado, do pessoal que está fazendo a entrega, e a gente destacou a questão do home office, porque é um tipo de modalidade que vai provavelmente pendurar pós-pandemia, e ela vai trazer tragédias imensas para o campo do mundo do trabalho, porque as pessoas não sabem fazer a diferença do que é teletrabalho, do que é home office, de um modo geral. Elas querem ter o mesmo modelo presencial no home office, por exemplo, elas querem que as pessoas estejam, sei lá, de 8 da manhã a meio-dia, de 14 horas às 18, quando, na verdade, o home office invadiu o horário de vida dela, né? Então, o teletrabalho e o home office são coisas que precisam ser distintas de um modelo presencial, inclusive elas precisam ser cobradas de formas distintas. A gente não pode, por exemplo, no home office, cobrar ponto das pessoas, quando, na verdade, se cobra atividades, meios, formas, né? Então, as pessoas tendem a confundir muito, e o home office vai crescer 30% no nosso país após o coronavírus. Isso foi uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, isso é uma perspectiva de que se cresça
30%, então isso é um alerta para as nossas empresas, para as nossas organizações se prepararem, entender o que é o teletrabalho, entender, por exemplo, que o teletrabalho no Reino Unido já acontece há muito tempo, o trabalhador tem o direito de escolher se quer fazer teletrabalho ou não, e aí ele entende quais são os direitos dele, como é que ele tem que fazer, o que é que ele tem que fazer, né? A gente entrou no home office, eu digo que a gente não entrou no home office, o office entrou no nosso home e de uma forma muito abrupta, né? Ele chegou, invadiu os lares, a privacidade, a tua hora de dormir, a tua hora de comer. Por quê? Por conta justamente do fenômeno, né, pandêmico que a gente está passando hoje. A gente não teve como evitar isso. Óbvio que foi a saída, óbvio que foi a alternativa. Mas para isso continuar no mundo do trabalho, a gente vai ter um efeito devastador. Pode passar. Por quê, né? Porque a gente tem passado por essa expansão da classe precariada, né? Essa classe precariada, até eu dei o exemplo para vocês vão ver, né? Quando eu geralmente, às vezes, eu pego Uber, eu converso muito com as pessoas e você percebe que alguns têm um alto nível educacional, tiveram uma formação, né? Mas estão procurando regimes de trabalho flexíveis ou estão procurando uma reinserção no mercado de trabalho, né? Isso, gente, é uma ilusão, porque você dizer que o Uber é um regime de trabalho flexível, onde você tem que trabalhar 3 horas por dia, para você, ao final do mês, tirar R$3.000, R$2.000, né? Dando a sorte de seu carro não quebrar, é muita ilusão nossa colocar isso como um empreendedorismo, né? Então, essa frasização da saúde do trabalhador, ela está cada vez... Eu acho que antes ela ficava um pouco ocultada e a gente entrava num discurso de que é preciso isso. Eu acho que hoje ela é muito mais escancarada. Estamos fazendo isso por uma questão de sobrevivência, né? Então, assim, a gente tem passado por uma desorganização da própria forma que o trabalho é posto. Por exemplo, 50% dos médicos acusam a falta de EPI, os profissionais de saúde reclamam disso constantemente, né? A gente tem um auxílio emergencial nesse valor, onde quando a gente vai comparar o investimento que foi feito para os bancários, ele é 3, 4, 5, 6, eu não sei nem quantas vezes mais, mas é bem maior do que o investimento que foi feito em termos de auxílio emergencial, né? Foi feito um acordo, né, de redução salarial e até mesmo de suspensão salarial do trabalho, né? Vocês viram exemplos de demissões, e a gente sabe que muitas vezes o empresariado, principalmente o pequeno empresário, ele sofre muito com isso, porque ele paga o mesmo percentual de imposto, geralmente, e tem as mesmas obrigações de que um grande empresário. Então, isso no nosso país é muito desigual. E o investimento que é feito para os bancos, ele é muito maior, né? Então, quando a gente pega as políticas, até as políticas norte-americanas, e principalmente as políticas europeias, você vê que a proteção social do trabalho, ela é muito mais forte. Então, você vê que o que está em jogo é outra coisa naquele momento, certo? Pode passar. E aí, gente, se a gente acha que esse número de desempregados ele está grande no nosso país, a gente tem uma expansão da classe desempregada, né? Um dado de imprensa, isso é dado de imprensa, 240 mil trabalhadores desempregados, né? A gente não tem ferramentas para medir a destruição de empregos pelo coronavírus, né? Eu vou dar um exemplo aqui real. O Termas demitiu 200 pessoas, o Termas lá de Mossoró, e aí vocês vão vendo que alguns publicizaram, outros não publicizaram, né? Estou dando um dado de cenário local, só para vocês terem uma ideia de que esse apagão estatístico a gente não vai conseguir retomar, né? A gente só vai entender isso quando a gente sofrer um impacto econômico muito forte e um impacto psicossocial também muito forte. Então, a gente precisa, de fato, mobilizar as instâncias governamentais para esse risco do apagão estatístico e a gente não julgar que não está acontecendo nada, né? Então, a gente precisa trabalhar diante disso. Pode falar. E, Alda, uma coisa também é que preciso lembrar que o desemprego ele é um dos primeiros indicadores do mundo do trabalho e como está esse mundo do trabalho naquele lugar, né?
Fora que o Isso. número de desemprego, ele também ajuda nas políticas públicas e em outros processos, até na luta de direitos, por direitos ele ajuda. Então, Com certeza. Esse apagão é horrível para os trabalhadores do Brasil. Isso. Então, gente, se a gente pensar todo esse cenário, pode passar, Jorge, meu querido, a gente vai pensar algumas questões importantes para a saúde do trabalhador, né? Essa intensificação, essa flexibilização, esse aumento da classe precariada, esse aumento do subemprego, esse aumento da informalidade, esse aumento do trabalho home office, né? Isso gerou tensões, não só no mundo do trabalho, mas na vida familiar, na vida doméstica, isso aumentou o número de violência, né? Isso intensificou o estresse, não só o estresse normal, mas também do tipo ocupacional, isso vai ser muito forte, então as pessoas têm que preparar as suas análises sobre o trabalho, os profissionais que não estão conseguindo fazer hoje, é uma deficiência imensa, né? Então é importante qualquer área hoje que lide com o trabalhador, saber fazer uma análise do trabalho, saber fazer uma análise do contexto, né? Porque a gente vem passando por essa precarização, por esse aumento da desproteção, né, dessa segurança individual e até coletiva desses trabalhadores. A gente sabe que o risco de contaminação e transmissão do vírus é muito maior num país como o nosso, que é precarizado em termos de serviços, né? A falta de monitoramento desses estressores, as pessoas vão passar por isso não vai estar sendo gerenciado, isso não vai estar sendo monitorado, né? Cada vez mais o esfacelamento desse coletivo de trabalho, isso dificulta transformar a realidade, a gente não sabe quais são as categorias que estão mais vulnerabilizadas, porque esse gerenciamento de risco não está sendo feito e não há interesse de política pública nenhuma para que isso seja feito, né? Então, o trabalhador, vou usar a expressão da minha avó, ele está jogado às baratas, né? Pode passar. E aí, gente, uma outra característica que eu queria alertar, principalmente os profissionais da saúde mental, notadamente nós que somos psicólogos, de entender as possíveis síndromes relacionadas ao estresse, relacionadas às síndromes que tem uma conotação direta com o trabalho, né? Tem diversos adoecimentos que vão surgir aí nesse cenário. Eu vou destacar o burnout, e eu vou fazer essa fala do burnout em diversos outros espaços, aqui não vai dar tempo, mas só para alertar vocês que se a gente já tinha um número de burnout muito forte, a gente vai ter uma explosão dos casos de burnout nas profissões mais tradicionais que já desenvolviam burnout, que eram os profissionais de saúde, os profissionais de atendimento ao público, professores, de um modo geral, né? Então, a gente vai ter um agravamento desses estressores crônicos, com maior susceptibilidade à fadiga, à lé e à dorte, né? Porque a gente está numa sociedade muito de que você pode, nós podemos. Então, você escuta esse discurso, né, de que você pode, você tem que fazer, se você não faz, você é fraco, você é incompetente, né? Então, há uma questão muito diferente de produção e produtivismo, e é importante a gente fazer essa distinção, né? O produtivismo, ele esfacela, ele esmaga o trabalhador, porque ele explora até a alma dele. A produção não, a produção faz ele se sentir útil. Eu consegui fazer isso, consegui fazer uma boa atividade, eu consegui fazer uma boa apresentação, eu consegui fazer bem meu processo, eu consegui fazer bem meu bolo, minha entrega. É diferente. O profissional empreendedor, ele não tem noção disso, porque ele tem que render, né? E ele vai fazer isso até ele se esgotar, porque a gente está num processo em que, aí você diz assim, a gente tem que ser criativo nesse cenário. Sim, a gente tem que ser criativo, a gente tem que criar nossas habilidades socioemocionais, mas para a gente não morrer, né? Para a gente não morrer, porque do jeito que está, a tendência é uma falência na nossa saúde, de um modo geral. E aí nosso corpo ele vai sinalizar de N formas, né? Por quê? Porque o próprio burnout ele vai estar atrelado a estresses crônicos já relativo à própria atividade de trabalho. Então, algumas profissões vão estar mais em risco do que outras, mas se você perguntar, Alda, todas estão em risco? Sim, todas, sem exceção, estão em risco, né? Porque está exigindo desse trabalhador uma atitude de sacrifício, né? E acima de tudo, essa intensificação da dupla, eu diria até tripla jornada de trabalho, né? E pode passar, só para mostrar um dado para vocês, que antes da pandemia,
e isso já é um dado subnotificado, né? Isso é um dado da Associação Nacional de Medicina do Trabalho, que 30% dos trabalhadores brasileiros já sofriam de burnout. E além desse dado, eu queria dizer para vocês que isso já é um dado subnotificado, porque os profissionais de saúde, de um modo geral, né, tem uma dificuldade imensa do diagnóstico de burnout. Não é todo profissional que é preparado para isso, não é todo psicólogo que sabe fazer essa leitura do campo dessa relação saúde-trabalho. Na disciplina, com o pessoal do 7º período da psicologia, a gente trabalhou, né, saúde no contexto socioemocional, a gente trabalhou alguns temas vinculados à saúde, que podem nos ajudar a pensar esse modelo, porque o burnout é um modelo de trabalho, né, é uma síndrome, mas ela advém de um modelo de trabalho que é provocativo dessa fadiga e desse esgotamento profissional, né. Pode passar, Jorge. Bia, você quer falar alguma coisa? Eu ia falar só com relação ao slide anterior. Pode voltar pode só falar. um, Jorge. No slide mesmo de burnout. Anterior. Isso, esse aí. Com relação a essa sociedade positiva, né? Que também é um grande fator com relação ao burnout. Eu só ia comentar que nessa perspectiva do estar sempre a postos, do estar sempre produzindo, do estar sempre ativamente procurando essas formas de trabalho, também existe uma intrusão da perspectiva da autoexploração. Enquanto antes existia a questão da exploração, como a Alda comentou, do produtivismo e da produção, nessa sociedade positiva, que é a nossa sociedade hoje em dia capitalista, neoliberalista, esse trabalhador ele se explora, mas ele com a ilusão de que ele é o empresário de si mesmo, né? E, ao mesmo tempo, ele se torna passivo a esses estímulos que são opressores da saúde e da subjetividade dessa pessoa. E até tinha notado que o Byung-Chul Han fala que a liberdade e a coação, elas coexistem no mesmo espaço. Elas tornam a liberdade paradoxal, que é justamente essa ideia do tudo podemos e, ao mesmo tempo, nem tudo podemos, né? Só ia colocar com relação a isso. E aí, se você for para o próximo slide, Jorge, o tópico que fala da vulnerabilização dos trabalhadores da linha de frente, só, gente, hoje é o dia do enfermeiro, né? E aí eu gostaria até de fazer uma fala diretamente voltada para eles, porque eles sempre foram linha de frente, eles sempre foram os profissionais que mais tinham suas jornadas de trabalho identificadas e os profissionais que eram menos valorizados, que tinham uma carga intensa de trabalho e os mais adoecidos por burnout, né, por fadiga, os profissionais que mais adoeciam, né, e aí a gente tem os médicos, os técnicos de enfermagem, os agentes de saúde, né, os próprios sepultadores, né, eu fiz uma palestra, acho que sexta, para o pessoal do Grupo Vila, o quanto essa classe de trabalhadores, ela está vulnerabilizada, né, por quê? O pessoal que está no supermercado, o pessoal que está nos bancos, né? A gente colocou os profissionais de saúde, mas a gente pode colocar esse rol de profissionais que estão vulnerabilizados porque eles não têm a opção de trabalhar home office necessariamente. Eles têm que estar lá. E para estar lá, eles têm que ter um motivo muito maior mesmo, do que o salário, gente. Não é só o salário. Porque o salário ele não vai conseguir manter vincularmente aquela pessoa. Ele mantém pela comida, mas na hora que ele cai, ele desaba ali, o que mantém é o sentido que a pessoa dá àquela atividade. É o sentido que o sepultador dá para a despedida. É o sentido que é você entender por que você vende o alimento, por que você entrega o alimento, por que você atende aquela pessoa. Quando você não entende isso, é muito mais difícil você compreender por que você está ali naquele cenário. Então, o teu medo fica sendo muito maior do que qualquer outra coisa, certo? Então, esses profissionais, eles já eram vulnerabilizados e, infelizmente, eles vão estar mais vulnerabilizados, né? E aí, as organizações que trabalham com isso, elas precisam compreender o suporte em termos de condição de trabalho, de organização de trabalho, de reconhecimento socioprofissional que elas precisam desenvolver nesse cenário, tá bom? Pode passar. E só para acrescentar, Alda, essa aí foi uma imagem que eu e Bia, essa do centro, achamos numa reportagem referente a que eles estavam, assim, criativamente, né, fazendo EPIs para poder se protegerem, porque aí são capas de chuva, né, nessa imagem central. Eu tenho uma aluna que ela é enfermeira, uma aluna do mestrado, e aí eu estava dando aula semana passada para ela, foi minha última aula com ela. E ela disse assim, Alda,
eu fico louca, porque eu tenho que lavar um TNT que não é para lavar, que ele vai, né, em alguma hora ele vai rasgar e não é para lavar. E é isso, né, a gente está num país precarizado. E aí, gente, tem uma frase da Maria Graça Jacques, né, que ela fala muito entre o viver, a gente tem que escolher entre o viver e o morrer, né, e isso é uma lógica perversa, né, se vocês olharem os noticiários de um modo geral, quando é que vai abrir quando é que vai abrir o comércio, quando é que isso vai acontecer, né? E aí, isso é uma atitude muito difícil, por exemplo, enquanto gestão, né? Enquanto economia, o discurso vai ser sempre mais econômico, né? E aí até entender que o discurso econômico, ele precisa de um discurso também humanitário, inclusive para gerar, né? Infelizmente, a gente tem um exército de reserva muito forte que substitui as pessoas, né? E a gente tem uma crise de entendimento muito forte do que está acontecendo, inclusive sobre a pandemia, inclusive sobre o que é serviço essencial, sobre o que não é serviço essencial. O mundo todo entende uma coisa, no Brasil entende outra coisa. Isso é super complicado, né? Porque há um ônus entre trabalhar e morrer de fome. E aí, entre morrer de fome, eu não quero morrer de fome, eu prefiro comer e me arriscar a ter o coronavírus. E isso acontece porque nós somos uma classe de trabalhadores precariada, né? Pode passar. Vocês querem comentar alguma coisa mais aqui, gente? Eu ia comentar só que, com relação a essa questão governamental que está ocorrendo hoje em dia, né? Que eu tinha até comentado com o Jorge sobre o quanto a gente está tendo que escolher quem salvar, mas quem salvar da gente mesmo, porque existe, né, o homem biológico, o homem econômico e o homem de direitos. E a gente está tendo que escolher, ou salva o homem de direitos, ou salva o homem biológico, ou salva o homem econômico. E aparentemente esse governo salva mais o econômico do que todos os outros, né? Então acaba que isso também é algo que até a própria subjetividade ela se desmembra, assim. Na verdade, isso é a expressão do que significa ser trabalhador do nosso país, né? Fiquem atentos, porque está muito claro. A necropolítica. Isso, a necropolítica. Fiquem muito atentos o que significa ser trabalhador no nosso país. Constantemente a gente está tendo provas reais, né, de como o trabalho ele no nosso país, levado por uma condição de despolitizar e desconsiderar o sujeito enquanto sujeito que é pensante, que tem um desejo, que tem escolha. Eu não posso escolher, porque eu vou morrer de fome. Eu não tenho política pública que me assiste, né? Então, e se romantiza muito. E tenha cuidado também com esse discurso da superação, né? Pois é, eu estava assistindo uma live do Pondé, e ele é muito racionalista, e ele é muito... ele é muito intenso e agressivo, no sentido assim, ele diz as coisas na cara, né? E aí eu lembro que a jornalista da CNN fazia uma cara assim de espanto, eu dizia assim, sim, mas isso é óbvio que vai acontecer, né? Isso é óbvio que vai acontecer, a gente vai ter diversas tragédias anunciadas, então, o que a gente tem que fazer? É desesperar-se? Não, é se preparar para um modelo de acolhimento, né? Se preparar para um processo de mudança, muitas profissões vão deixar de existir, muitas atividades vão surgir no meio disso, né? E entender como é que isso vai acontecer, né? Então, acho que o pessoal da disciplina, tanto de OP, de orientação profissional, eu decidi pegar até umas postagens que a gente fez, pode passar, Jorge e Bia, para, inclusive, prestigiar os alunos aí, pode passar. Só para comentar também que uma coisa que a gente estava discutindo e que chegou a comentar com você também é o quão essa crise deixa desvelado, né? A desproteção às explorações que já eram, assim, as explorações das profissões que já eram exploradas, né? E também que existe da exploração de gênero e de raça, né? Existe um gênero X que é mais explorado e existe uma raça também que é mais explorada dentro desse contexto e que pela crise isso se intensifica, né? Se tensiona muito mais. Que é a superexploração da trabalhadora, né? Então, por isso que a gente faz esse nome trabalhadora. Por isso que a Política Nacional de Saúde do Trabalhador, ela é Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, porque a mulher, ela ainda está tendo que fazer todos os afazeres domésticos, né? Além do aumento de aumento significativo dos feminicídios, né? Justamente pela reclusão.
a reclusão fez com que o fenômeno da violência doméstica ficasse muito mais expressivo, né? É como se essa reclusão, minha gente, ela nos colocou frente a frente com todos os nossos problemas sociais, emocionais, existenciais, né? Todos os problemas que envolvem a produção de subjetividade, que envolvem a produção do eu, a produção do outro, né, do empático, ela nos colocou frente a frente. Ou a gente vai enfrentar isso agora, óbvio que muita gente vai fingir demência, né? Óbvio, até para muitas pessoas fingem demência diante de tudo. Mas está tudo muito mais notório, né? Só não vê quem não quer. As questões sociais estão gritantes, a gente tem morador de rua que não tem, que está vulnerabilizado, a gente está tendo diversas formas de enxergar isso de uma forma muito mais gritante, né? Muito mais gritante, certo? E Alda, só fazendo um paralelo, mas eu não vou entrar muito por causa do tempo e também porque um outro assunto é com relação àquilo que também Karnal fala, com relação à negação, né? Sim, sim. Porque assim que a pandemia começou, a gente viveu um momento, um apagão, assim, de negação mesmo, de que tivesse alguma coisa errada. Na verdade... Que pessoas fazendo, sabe, não acreditando a isso. E assim, eu só ia completar dizendo que o Karnal fez uma ponderação muito, muito interessante, que ele fala que a negação ela é um processo natural do luto. Todos nós estivemos no luto quando começou a pandemia, né? Luto pelo que a gente não vai ser mais, porque o normal não vai ser mais o normal, luto de diversas formas, mas ao mesmo tempo existe uma outra face da negação, que é o anticientificismo, e que está se expandindo de forma muito forte nesse momento. O anticientificismo, você joga na cara a informação para a pessoa e a pessoa não acredita. E tudo isso também por uma falta de informação e de fake news, que também está rolando solta aí. E também, isso também desdobra na saúde do trabalhador, no momento em que isso aumenta de casos, e a gente vê mais casos de burnout e de sobrecarga no sistema de saúde, no momento em que existe uma fake news dizendo, vá trabalhar que não tem problema. Entendeu? Uhum. Então, assim, a fake news eu acho que é tão ruim quanto o próprio vírus. Se parasse um pouco para pensar com relação ao momento. Não só a fake news, né? Eu acho que o não entendimento governamental piora no nosso país, porque o sujeito social, mais alienado politicamente, ele escuta aquilo que ele precisa ouvir. Eu preciso sair para trabalhar para dar alimento aos meus filhos, né? Então eu vou escutar aquilo que vai fazer com que eu não morra de fome, né? E aí é lamentável. Então, assim, gente, eu acho que uma coisa importante que o pós-pandemia vai exigir de nós e aí eu trouxe até uma publicação dos meninos da noite, da UP, que é da adaptabilidade profissional, né? Essa intensificação da exigência do sujeito em se inserir digitalmente no mercado, mas aí eu lembro uma própria fala de Leandro Carnal, que isso é super contraditório, porque a gente tem que ter inglês, tem que informar, quando na verdade a maioria dos brasileiros é analfabeto, né? De um modo geral, né? Funcional. Então, mas aí a gente vai precisar... 29% são analfabetos funcionais. Isso. E aí a gente vai precisar, porque esse espaço do virtual, ele está crescendo, ele veio para ficar, né? E a gente não tem como negá-lo, né? De um modo geral. Tanto que a proposta que eu fiz na disciplina foi como é que você pode informar um conteúdo de psicologia, gente, seja na parte de OP, seja na parte de saúde do trabalhador, de uma forma, né, que é digital. Então, quem quiser dar uma olhadinha mais nessas postagens, no @psicologia UniRN, tem diversas postagens, tanto no campo da saúde do trabalhador, no campo da orientação profissional, e postagens relacionadas, muitas delas, ao que está acontecendo no nosso contexto hoje. As postagens estão bem legais, os alunos conseguiram fazer de uma forma que o conteúdo ficasse técnico, científico e, ao mesmo tempo, didático, acessível às pessoas. Pode passar. Uma outra característica, além da adaptabilidade profissional, né, que, por exemplo, professores que têm que mudar o seu jeito de dar aula, educadores físicos que têm que se adaptar, todas as profissões, de um modo geral, que puderam, né, continuar a trabalhar, né, artistas que estão fazendo lives em condomínios, em lives das suas casas, as pessoas precisaram se adaptar ao momento, e aí elas começaram a perceber que esse tipo de serviço, ele não vai ser só um serviço para a pandemia, ele é um serviço que
geralmente vai ficar pós-pandemia. Então, os trabalhadores que precisaram se adaptar vão ter que fazer uma leitura do que é um trabalho bem feito, né? O que é que vai manter, o que é que não vai se manter, porque isso é um cuidado que a gente tem que ter, né? Para manter a qualidade do nosso trabalho de um modo geral, tá certo? Pode passar. E aí, gente, não tem como negar que esse cenário pós-pandemia vai ter um aumento das doenças ocupacionais, de um modo geral, né? Pela própria aceleração, a superaceleração, a gente até poderia usar esse nome, né? A superaceleração da precarização, que aumentou o ritmo, né? Muito maior. Duas coisas que a psicologia precisa se atentar, são os traumas que vão existir, então os transtornos de estresse pós-traumático, que eu não vou ter tempo de comentar agora, mas eles vão aumentar abruptamente nesse cenário, principalmente das categorias profissionais mais vulnerabilizadas, digamos elas que vão ser as mais imediatas, né? E depois aquelas que estão em desalento, depois aquelas que vão sofrer gradativamente o efeito, que vão sofrer posteriormente o trauma. Então, a gente vai ter dois grandes tipos de adoecimento acometendo o nosso cenário. Um real, que é a leiadose, que é a lesão por esforço repetitivo, devido à própria intensificação de trabalho, atrelado à fadiga, e eu vou ter uma explosão de burnout, depressão e transtorno de estresse pós-traumático. Meninas, alguma coisa para comentar aqui desse slide? Com relação a esse slide, e aí eu trouxe também uma postagem do grupo da noite, do 7º período, como é que você acolhe os trabalhadores, e a gente precisa pensar sobre isso, né? Tá também essa postagem lá explicando, tá também no Instagram do Psicologia@NRN, né? E é importante trazer coisas como investigue como o trabalho está sendo organizado, por exemplo, a forma como eu estou organizado o meu trabalho hoje, ele é de qualidade, ele produz qualidade, qual é a percepção que o trabalhador tem diante do risco que esse momento está produzindo, a própria história do trabalhador, se ele já está vulnerável a sofrer por esse tipo de adoecimento, pode passar. E aí, gente, só para a gente finalizar, eu fui bem no tempo, estou bem disciplinadazinha, ó, tá vendo? A gente deixou algumas perguntas para debate, né? Que é como é que a gente pode romper com esse processo de desvalorização do próprio trabalho e desse trabalhador, o que fazer com essas pessoas que não terão expectativa de emprego, né? E muitas daqui estão no subemprego, o que fazer com a massa de desempregados em um país que já não estava em pleno emprego, né? E o que fazer com a saúde mental dos trabalhadores em um cenário em que as redes de saúde, né, que a política pública de saúde do trabalhador também está passando, junto com a rede de saúde, por um processo, né, de crise, né, por um processo de sucateamento. Então, assim, como é que a gente vai acolher essas pessoas? O que é que a gente, enquanto profissional de saúde, o que é que a gente, enquanto psicologia, né, são respostas que a gente está construindo, que muitas delas a gente não tem ainda, a gente está co-construindo. Uma das coisas que eu tenho apontado nos meus espaços de trabalho é que quanto mais capacidade de análise você tiver sobre o cenário do mundo do trabalho, você tem condições de desenvolver ferramentas e instrumentais, né, suficientes para o teu atendimento, para o teu acolhimento, para o teu trabalho nas organizações, para o teu trabalho no hospital, seja lá onde você estiver, você tem que ter uma noção do que significa analisar o trabalho dentro do contexto ao qual ele se desenvolve, dentro do contexto ao qual todas essas variáveis estão presentes e estão fazendo, de fato, uma diferença muito forte e gritante naquilo que a gente chama de campo da saúde do trabalhador, né? Eu acho que enquanto organização, né, queria dizer que Bia e Jorge fizeram muito bem, eu montei o roteiro com eles e eles fizeram essa coisa lindinha desses slides, e montaram todo o roteiro, participaram de toda a organização. Eu queria agradecê-los, queria agradecer aos alunos do 7º e do 9º período que
toparam a ideia de fazer esse tipo de trabalho que não é fácil fazer, mas que a gente precisa se desafiar para fazer, porque é a adaptabilidade que está nos exigindo, e uma das profissões que mais você precisa nesse momento é da psicologia. Então, a gente precisa se apropriar das nossas técnicas para chegar às pessoas, né? Era isso que eu queria dizer para vocês. Quem quiser fazer alguma pergunta aqui no chat, fique bem à vontade. Se Bia e Jorge também tiver alguma coisa para falar, eu queria deixar esse espaço para eles. Eu ia só acrescentar, Laura, pegando um gancho, né, disso que você falou, e também agradecer pela oportunidade, pela confiança, né, da gente estar aqui. E, assim, uma coisa que você comentou, que eu fiquei me perguntando, e também refletindo sobre isso, e foi uma relação que eu e Bia, a gente achou muito interessante, é também todas essas questões de adoecimento que vão surgir aí, né, para o trabalhador, pela crise, pela ruptura desse tempo entre tarefa e organização real, né? Também os sentimentos que não vão poder ser ainda reconhecidos, comunicados, né? E Karnal traz isso numa relação muito interessante, que esse distanciamento do gestor que a gente pontuou, né, ao longo da fala, ele compara como se também o trabalhador estivesse numa UTI, né, e não fosse visitado, visto, né, pelo gestor. Isso aí geraria um ódio muito grande do trabalhador de pensar, poxa, ele não me viu, eu não fui visto, né? A quem eu vou poder comunicar? Então, assim, que é o que está acontecendo hoje, né? Isso, o sentimento é esse. Bem colocado, bem lembrado, Jorge, que a gente comentou isso realmente. Bia? Eu também acho que eu tenho o mesmo pensamento de Jorge com relação a isso. Eu acho que a gente não viu ainda o real, o impacto final ainda dessa crise, a gente está ainda vivendo esse momento. E uma coisa que eu lembrei também, que foi mais agora no final, que eu não tinha falado, mas que eu retomo agora, é que muito do que a gente está vivendo hoje, inclusive agora, neste momento, com essa aula, nesse formato, já é protoforma do que a gente vai viver no futuro, bem próximo, inclusive, né? E uma coisa que eu lembrei também é que um dado, acho que foi o professor Jorge Falcão, Alda, que é da UFRN, sabe? Sim. Que ele tinha falado que foi num congresso, uma coisa assim, e que nesse congresso foi falado sobre um dado relativo ao Brasil, de que 50% da população brasileira em 50 anos estaria na informalidade ou em busca de emprego, né? Isso mesmo. E eu acho que esses 50 anos se tornaram 2 meses, assim, eu falo isso sem o mínimo, assim, de dúvida com relação a isso. E não só o desemprego, né, gente? O que é que não mudou? Mudou tanta coisa no nosso... houve uma revolução interna, houve uma revolução ambiental, o nosso planeta gritou, os animais voltaram, as águas se tornaram limpas, o ar está mais limpo, né? Então, ou a gente vai aprender, e eu não sei se a gente vai ser melhor ou pior, eu nem vou entrar nesse discurso de que vamos ser humanos melhores, não é porque eu sou uma pessoa pessimista, quem sabe me conhece que eu nem sou, mas eu acho que é pensar que você precisa ir para o aqui e o agora e entender que a mudança, a gente está no meio de um vendaval, então quem está no vendaval não consegue olhar como as coisas vão estar, a gente precisa de fato entender como é que esse vendaval vai acontecer e ir acolhendo. Nosso papel vai ser de compreender, de analisar, né, de entender o nosso papel enquanto psicólogo e essa mudança que está nos exigindo enquanto humano, que a gente está passando por uma crise humanitária muito forte. E óbvio que ela ia impactar a saúde do trabalhador, não tinha como, porque todos nós somos trabalhadores, né? E temos dores diferentes, temos dores distintas, então... E também, Alda, como isso vai, assim, às vezes a gente discutia em sala ou lia artigos que mostravam o quão a psicologia ia ser, né, presente, necessária, né, dentro dos cenários sociais, mas ainda há um tempo muito distante em que a gente talvez ficasse se perguntando, caramba, o que é que vai acontecer, o que é que vai ser transformado, o que é que vai mudar para que a psicologia passe a ganhar essa centralidade, né? E aí temos aí esse acelerador da história, que é a pandemia, e nos coloca já nessa atualização de já acelerar realmente o processo e fazer a psicologia se adequar a esse cenário, né?
É verdade, Sim. eu queria fazer um alerta para vocês, psicólogos, que não têm ainda contato com o campo da saúde do trabalhador. Gente, vocês vão precisar ter. Não é que vocês vão ser psicólogos organizacionais, não é isso não, sabe? É porque vocês vão precisar compreender o mundo do trabalho como um fator tão contributivo como a família, como a personalidade. Eu morro de dizer isso nas minhas aulas, né? Mas eu acho que cada vez mais está gritante, né? E a gente precisa compreender que esse conhecimento vocês precisam, de fato, ter, né, a psicologia do trabalho, a leitura do trabalho, como algo fundamental na produção de subjetividade, nos modos de viver e de morrer das pessoas, tá bom? Eu queria deixar esse alerta para vocês, porque para vocês serem psicólogos, vocês precisam considerar o trabalho como uma produção de vida, de subjetividade e de adoecimento, né? De ser feliz também, tá certo? Mas vocês precisam considerar isso nas análises de vocês, tá bom? Eu queria agradecer a extensão, queria agradecer a todos os participantes que estiveram aqui com a gente, os alunos, né? Enfim, estou vendo aqui um monte de gente dos meus alunos, e é isso. Poder partilhar com vocês é sempre um espaço de crescimento, né? Para esse campo. Professora, excelente, maravilhosa aula, me senti aluna de psicologia assistindo aqui esse webinar, né? Realmente a gente partilha muito essa vivência, né, do que vocês trouxeram hoje para a discussão. Parece que vocês traduziram muito do que a gente está passando, de fato, né? A gente vive, mas é como se fosse algo que a gente não conseguisse traduzir. Vocês traduziram tudo, um pouco de tudo que a gente está vivendo, né? Nessa 1 hora. E fico muito feliz porque tivemos, inclusive, funcionários do Único participando do nosso webinar, além de todos os alunos de psicologia, temos alunos de outros cursos aqui também, né? Então, de fato, o tema do trabalhador, ele é multidisciplinar, né? Como você bem falou, todo mundo é trabalhador, seja ele formal ou informal, ou do lar, enfim, né? Todo mundo está nesse cenário. Queria parabenizar também os alunos, os monitores, Bia e Jorge, né? Os alunos de alto nível, excelente, e reiterar que a gente está passando pelo chat o credenciamento online, os alunos que ainda não preencheram, para poder preencher, e também o questionário de satisfação, para vocês darem um feedback. Com certeza vai ser feedback nota 10 para esse momento de agora, né? Agradecer novamente a professora Alda pela disponibilidade. Ouvia muito bem sobre toda a sua dinâmica, enfim, todo o seu conhecimento e know-how, e aí poder partilhar hoje desse momento foi bastante enriquecedor. E o chat, professora, não sei se você está acompanhando, mas está bombando, o pessoal, excelente fala, enfim, só elogios aqui, a gente vai tirar vários prints aqui para depois passar para a senhora, e se puder nos disponibilizar os slides, né, a aula está sendo gravada, e aí a gente pode também disponibilizar ela no AVA, para os alunos que porventura queiram se aprofundar um pouco mais sobre a temática, né, achei super dinâmico, então acho que é bem interessante também eles terem esse apoio no seu processo de aprendizagem. A gente vai disponibilizar os slides, ao final dos slides tem várias referências, para o pessoal que não teve a oportunidade de discutir sobre o campo. Eu tenho uma página que se chama Psicóloga do Trabalho, de vez em quando eu consigo postar alguns conteúdos sobre o tal do trabalhador, então quem tiver interesse, e aí meus colegas, parceiros, trabalhadores aí do Uni, né, enfim, quem quiser olhar, tem muita coisa que eu tento trazer para o dia a dia, para o cotidiano de vocês, né, e queria agradecer aos meus monitores, meus super monitores, né, que a gente tem sido, eu aprendo muito com eles, certamente eles aprendem muito comigo, e a gente formou um trio legal aí, né, de trabalho, a gente ri e diz, vai dar tempo? Vai, deu tempo, né? É isso, gente, obrigada. Um abraço para vocês, boa aula. Daqui a pouco eu estou na aula da noite às 19 horas, tá bom? Agora a professora não vai correr, né? Professora, muito obrigada aos que quiserem. A programação do WebUni vai acontecer até dia 22, então está disponível ainda outros temas, enfim, lá no site de eventos do UniRN. Então, o pessoal que tenha
interesse em outras temáticas, é só acessar lá e se inscrever, tá ok, gente? Pois muito obrigada, preencha um credenciamento online, o nosso questionário de satisfação, professora Alda, muito obrigada, Bia, Jorge, novamente, muito obrigada a todos, agradecemos a participação e nos encontramos no próximo webinar, tá bom, pessoal? Tchau, Tchau, tchau. tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado.